não lembro quando foi isso, mas foi uma época que a gente não tinha aplicativo, Uber, nada disso. Inclusive, de repente algumas pessoas vão lembrar. Durante um tempo a gente teve no Rio carro de cooperativa, que é a mesma função de um Uber, por exemplo, só que ao invés de ser pelo aplicativo, era pela central. Você ligava, solicitava o carro, eles cobravam por quilometragem também. Durante muito tempo, eu usei esse serviço para ir para show. Porque tinha sempre os táxis nas portas das boates, das casas noturnas que eu trabalhava apresentando ou fazendo show, mas eles já queriam cobrar a saída muito caro, né? Tipo, sei lá, da minha casa, do local que eu tava pra minha casa, dava, não sei, R$ 50. Eles queriam cobrar R$ 50 só a saída. E aí a gente começou a usar carro de cooperativa. Inclusive, eu era a rainha desses carros, tá? Eu não chupei um motorista. Você vê? Verdade, né? Foram anos usando cooperativa, eu não chupei nem o dono da cooperativa que eu tinha um telefone particular. E aí, nesse dia, eu fui apresentar um show no centro do Rio, numa festa voltada só para o público transexual. Durante muito tempo, eu fiz parte do elenco dessa casa. E eu nunca gostei muito de ficar depois. Eu fazia o show, depois ficava um pouquinho no fervo e queria logo vir embora, porque eu sempre tive espírito de velha, sempre fui cansada. E todo mundo ali já me conhecia, porque eu tenho 2,4 m de altura, e de salto eu vou a 2,15 m. Então as pessoas super já me conheciam, os donos dos bares em volta, o pessoal que fazia ronda, os taxistas que ficavam na porta. Então sempre eu era motivo de brincadeiras por conta da minha altura, e eu sempre com um salto imenso, não passava despercebida. Até que nesse dia, tinha um carro com alguns rapazes fazendo a segurança do bairro. E aí, um deles já me conhecia, que eu já tinha brincado com ele um outro dia, e ele, quando me viu, quando eu desci, ele falou assim: aí, Lourinha, tá indo pra onde? Eu falei: eu vou pra casa, mas tá difícil conseguir carro, esses táxis aqui não querem trocar por mamada. Falei brincando, né? Porque é tudo cacura. Enfim, mas se vier, der desconto na corrida, eu pego. E aí eu tô esperando pra ver qual é a alma caridosa que vai me levar pra casa. E pra que eu fui falar isso? Quando eu falei isso, começaram as brincadeiras, as zoações. Leva a menina, olha o tamanho dela, miãozinha, vai se perder na cidade. Uma menina assim, pequenininha, indefesa. Começaram a brincar comigo. Só que nessa sacanagem, a hora tava passando e realmente, né, a cooperativa não tinha carro disponível. E a menina me ligava da central de tanto em tanto tempo pra dizer que não tinha carro disponível. Perguntou se eu ia esperar. E eu ali, já com fogo no rabo, falei que ia esperar o carro. Num dado momento, né, esse rapaz que já tinha brincado comigo perguntou pra onde eu ia, eu disse o bairro que eu ia, e ele falou assim: pô, acho que rola uma carona. Só que, gente, eu já tava tão cansada, porque assim, aqui eu tô com ventilador pra mim, eu tô com o ar-condicionado ligado, porque eu preciso de muito frio quando eu tô montada, porque eu derreto em 3 segundos, eu transpiro muito. E aí, eu já tava começando a ficar muito irritada, porque era uma noite quente, eu tava quase pagando uma fortuna no táxi, mas quem é drag queen no Rio de Janeiro sabe que os cachês não são bons, então se eu pagasse o táxi, a saída, mais o preço até a minha casa, ia praticamente o cachê inteiro da noite. E aí esse menino, carinhosamente, me ofereceu uma carona, só que eram 4 no carro. Então foi o motorista, o carona, os 2 meninos e eu no meio. Bicha, pra que eu fui entrar nesse carro, merda? Até hoje eu me pergunto pra quê, mas eu me arrependeria se eu não tivesse entrado. E aí, né, durante a corrida, a gente foi brincando, sacaneando, que não sei o que, inclusive um deles tinha muita vontade de entrar lá, os outros disseram que nunca tinham entrado. Até parece, já no Glory Hole várias vezes. Mas enfim, eu expliquei como é que funcionava, que não sei o que. Né? E aí, né, eu tava com um vestido florido que eu tenho, que eu até gravei um vídeo recentemente com ele, que eu já comprei muito curto, né? E ele ficava mais curto, ainda metade do meu rabo de fora, parecia uma blusa. Nisso, eu senti na minha perna uma mão passando. Mas, como o bofe tava meio que se ajeitando no banco, eu achei que essa mão era ele só se ajeitando e tal. Só que começou a ficar insistentemente na minha perna essa mão. E aí eu tava com a minha mão assim, né, cruzada por cima de mim, a minha bolsa de show aqui em cima, e daí eu descruzei a minha mão, uma ficou e a outra desceu. Ai, bicha, na hora que desceu, a arma já estava pronta pra tirar da minha cara. E aí eu fiquei tão desnorteada com a situação, porque, gente, eu não sei dar em cima das pessoas. Eu brinco, eu sacaneio, mas na hora que a coisa aperta, eu corro. Eu sou frouxa pra esse tipo de coisa. Eu não consigo dar em cima de ninguém e eu não consigo levar uma sacanagem por muito tempo, porque logo eu fico sem graça. Eu sou literalmente assim, vocês acreditando ou não. Nisso, né, eu tirei a minha mão, nisso ele pegou a minha mão e botou de novo. Só que os 3 amigos conversavam comigo e ele ficava
De boca fechada, não falava nada. Burro. Tava dando a entender o que tava acontecendo. Até porque teve uma hora que eu parei também de falar, porque eu não consegui raciocinar. A mão no lugar, a cabeça em outra, eu não consegui raciocinar. Até que teve uma hora. Ai, gente. Até que teve uma hora que eu tava dirigindo, falou assim: aonde tem comida pra um, tem comida pra todo mundo. Nunca me senti tão piranha em toda a minha vida. Mas foi uma delícia. Porque nisso eles começaram a se zoar, porque eles perceberam que tava alguma coisa acontecendo, porque o cara não tava falando nada. E aí teve uma hora que eu falei, ele não tá falando que ele tá se divertindo. Mas aí tá fazendo um só se divertir, tá fazendo a alegria de um companheiro só, que história é essa? Só que, bicha, pensa você. Eu tava de salto, então eu tava com 2,15 m de altura. Eu não sei marca de carro, não conheço, só conheço Fusca. Mas era um carro pequeno. Então eu já estava com o meu joelho quase na minha boca, de tão apertada que eu tava, porque os caras estavam do meu lado e os caras da frente não estavam com o banco totalmente pra frente, né? Então você imagina aquela situação. Aí eu falei, uma hora, gente, calma, porque se organizar, dá pra todo mundo se divertir. Nisso que tava do meu lado direito, já pegou a minha mão também, já começou aquele vucu-vucu. E aí, teve uma hora que eu falei assim, eu não tenho a menor condição de fazer nada dentro de um carro. E aí o carona falou pra mim, mas aí, tu vai fortalecer todo mundo ou tu tem preferência? Eu falei, meu amor, eu sou profissional, não escolho. Comigo não tem essa. Aí o motorista burro, profissional do cobra, eu falei, não, menino, não cobro nada. Enfim, parei de tentar explicar, porque já era muita coisa pra cabeça deles naquele momento. E aí, quando nós chegamos na minha casa, eu perguntei, vocês não querem um copo d'água? Vocês não querem me dar um copo de leite? Querem alguma coisa assim? E foi exatamente desse jeito que eu tive uma noite incrível, com 4 bofes maravilhosos, que eu fervi igual uma cachorra e que no dia seguinte eu estava completamente... E o pior não foi isso, porque a gente passa por esse tipo de experiência e tá tudo certo. O pior foi que da outra vez que eu estive na festa e que eu desci, porque o meu carro já tinha chegado, esse dia eu não tive problema para pegar carro, esses carros de cooperativa, eles demoravam muito uma vez ou outra. Geralmente tinha sempre carro disponível, então a gente conseguia ir e voltar rápido. E aí, num outro dia que eu fui pro evento, o carro tinha chegado, aí eu desci. No que eu desci, eu ouvi, quando o prédio era um prédio, mas a festa no 2º, 3º e 4º andar. Então, da recepção, você tinha um lance imenso de escada. Nisso, quando eu tava descendo, eu já vi que o carro tava parado, mas do outro lado da rua. Então, nesse tempo que eu fiz de chegar na porta do prédio, andar até o carro, eu vi, tinha tudo normal. Os bares funcionando, os garis limpando a rua, os taxistas esperando, né, o pessoal que fazia segurança. E aí, nesse caminho que eu fui, da escada até o carro, eu ouvi assim, e ali, ó, ali a lourinha ali, ó. E eu não tive coragem de olhar pra ver se era os caras que estavam, pelo menos um deles, ou se eu conhecia, se eu não conhecia, ou se era alguém que alguém tinha falado alguma coisa. Eu fiquei tão sem graça que eu entrei no carro, fui, e eu até hoje não consegui saber quem é que falou isso. Só que eu fiquei pensando, bom, das duas uma. Se for um deles, né, se foi um deles que falou, se tinha alguém ali no meio que não era um dos 4, já estava sabendo. E se nenhum deles que estava ali falou, é porque essa história repercutiu. E aí a princesinha ficou conhecida como a dadeira da Praça 15. Olha, só eu pra me meter nesse bando de história. Mas eu acho válido, eu acho sempre importante lembrar que você pode ter quantos relacionamentos, e quando eu digo relacionamento, gente, eu não digo de amor, eu digo de sexo, porque o sexo casual não deixa de ser um relacionamento, é uma relação, né? Então, você pode ter quantos relacionamentos você quiser, desde que você se cuide da vida de quem tá com você, usando o preservativo, né? Então, todas as minhas experiências foram e sempre são muito seguras, né? Então, eu não vejo problema em você não fazer aquilo que você quer fazer, se você tem como se prevenir. Então, por mais que eu me meta sempre nessas confusões, é sempre muito prazeroso, é sempre uma experiência que fica muito marcada pra vida, porque cada experiência de um jeito, cada caso é um caso, cada cara é um cara, mesmo quando são vários de uma vez, cada um tem a sua particularidade, e eu gosto de ver isso nas pessoas, eu gosto de entender como funciona cada ser humano.